Continuando então com a nossa caminhada aqui, a gente está analisando a carta de Colossenses, a gente está no capítulo 3, a partir do versículo 12 ao versículo 18. A gente está aqui analisando aquilo que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Colossos que tinham agora que lidar com uma nova realidade. Bom, todos conheciam uma realidade das comunidades, das vilas, das cidades despedaçadas por causa da palavra indomada e da liberalidade, não sei que nome que a gente pode dar, sexual. Então, o resultado disso é que a fragmentação, né? Os relacionamentos fragmentados, as coisas quebradas de relacionamento. Claro, sempre vai ter alguém que prefere um ambiente desse de completa liberdade, né? Se a gente pegar e olhar para os versículos anteriores, os primeiros 11 versículos, a gente vai ver um tipo de comportamento e esse texto que a gente vai trabalhar no nosso encontro na quarta-feira, às 8 horas, é o oposto. Então, a gente vai encontrar esse oposto. Então, eu sei que sempre vai ter alguém que vai dizer que é aquele lugar onde parece que tem aparente liberdade. Mas quando a gente olha para isso e fala assim, eu acho que nesse lugar onde as pessoas se tratam usando a verdade, ou eles se tratam cuidando um do outro, e onde essa liberalidade não acontece, é o lugar onde parece melhor. E a gente tem uma falsa impressão dessa liberdade, porque uma das coisas que acontece nesse lugar é o abuso, né, característico de um ambiente de liberalidade sexual. Então, nessa situação aqui, a gente está falando de situações de abuso, de escravidão sexual e outras situações que nos são inaceitáveis hoje, mas que era a prática daquele tempo. Então, quando a gente está falando disso, a gente está dizendo de alguma coisa que é extremo, coisas que nós falamos na aula anterior. Mas eu queria que você considerasse, você já deixou a paz de Cristo penetrar no seu coração? É importante saber que o comportamento cristão vai tornar você mais humano. Essa é uma verdade que a gente tem nessa porção aqui da palavra. Porque a liberdade sexual, a liberalidade sexual, aquilo que era vivido por esse povo aqui, e a palavra indomada, elas tendem a partir os relacionamentos e tornar as pessoas mais desumanas. Então, como falei, a satisfação, né, da própria vida, né, a autossatisfação, melhor dizendo, a raiva, ela nos destrói. Então, num ambiente onde existe abuso, num ambiente onde existe mentira, num ambiente onde a palavra é indomada, a gente já sabe que vai ter destruição, que vai ter ataque, que vai ter uma ênfase no mal. Agora, falando em ênfase, eu sei que algumas comunidades têm que lidar com uma ênfase no pecado sexual e elas são colocadas em um lugar e onde Paulo coloca aquilo que dá para entender no que ele quer dizer sobre coração grande, que é bondade, humildade e um monte de coisas boas, a paz, inclusive, isso faz a gente ter um coração grande. É como se fosse o oposto dessa ênfase na sexualidade. Mas como que isso pode ser o oposto? Não, esse é o pecado sexual, ele fica disfarçado de amor. Ele tem na verdade, ele é uma caricatura do amor. Tanto é que a gente usa, né, essa expressão fazer amor como quando vai transar, vai ter uma relação sexual, a gente usa essa expressão fazer amor. Então ela é indevida porque nem toda relação sexual é fazer amor, né? Nem toda relação. Eu acredito que alguns encontros sexuais a gente pode dizer que estava sendo feito amor, estava vivendo o amor ali. Mas quando a gente diz que toda transa é fazer amor, a gente está corrompendo, né, uma expressão, a gente está fazendo uma caricatura do amor, a gente está dizendo algo que de fato não é esse sentimento que deve ser construído, né? Então, colocando nesse termo, uma igreja que não tem pecado sexual explícito, então não tem um escândalo sexual explícito, mas se ela está tomada de boatos maliciosos,
ela está substituindo um pecado por outro. Então, o problema é o que está no coração, e para mudar coisas que estão no coração, para que a gente não viva uma caricatura de gente mentirosa, de gente falsa, então a gente precisa ter coração grande. Para ter um coração grande e ser verdadeiro nos nossos relacionamentos, ser honesto no nosso casamento, ser honesto nas nossas relações de trabalho, ser honesto na nossa comunidade, na nossa vila, na nossa cidade, a gente precisa ser revestido de bondade e humildade. Então a gente precisa revestir nosso coração. É isso que está dizendo nesse texto. Então, que ações que nos levam para que cada um chegue à verdade de quem nós somos, a verdade de que a nossa igreja é. O que a gente precisa fazer para que a verdade de quem nós somos, a verdade do que a nossa igreja é, a verdade do que nosso bairro, nossa cidade é, precisa ser feito. Então, só ter o coração grande resolve? Bom, sempre vai ter alguém que vai menosprezar, né? Sempre tem pessoas dispostas a menosprezar esses comportamentos, né? Então, primeiro de tudo, e muito importante, é o que a gente vai falar amanhã: humildade não é baixa autoestima, bondade, docilidade não é fraqueza, então isso está em oposição à raiva. Humildade, o oposto disso é arrogância, mas a gente tem construído como se pessoas humildes tivessem baixa autoestima, ou pessoas que são bondosas e dóceis, elas são fracas, né? Então, pensar num cavalo puro sangue domado, isso é um exemplo que eu li no livro aqui, domado, ele continua forte, ele continua com aquela natureza forte e tudo, só que controlado. Essa é a diferença. E termina com um versículo que eu quero ler aqui, antes de terminar, então, versículo 15. Permitam que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Como que a gente faz para viver em paz com os outros? Como que a gente faz para viver em paz com os outros? Não é possível viver em paz com os outros se a mentira faz parte do que nós fazemos. Não há como viver em paz com as pessoas se os boatos maliciosos são mantidos nas nossas relações, nas nossas conversas. Não é possível manter a paz se quando nós encontramos uma pessoa que é humilde, a maneira de Cristo é bondosa, a maneira de Cristo, achamos que ela está falsificando, né, no sentido mais negativo, porque a gente vai falar dela como se ela fosse uma pessoa fraca ou se ela tivesse baixa autoestima. Então, que a paz que vem de Cristo, né, e é essa que nós queremos ter e transmitir, que ela esteja reinando nas nossas relações e que, claro, a gente seja agradecido. É isso que a gente vai falar nessa noite de quarta-feira. Você é convidado, então, às 20 horas, é só responder esse vídeo, mandar uma mensagem pra gente, de alguma forma. Talvez você já esteja até inscrito nos nossos canais, você vai receber o link para participar do nosso encontro e ter uma exposição, então, dessa porção aqui, desses versículos, Colossenses 3, versículos 12 a 18. Tá bom? A gente se vê lá.